A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer, em primeiro lugar, ao nosso bom Deus, pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Mas eu quero também externar esse agradecimento, essa gratidão ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, bem como a toda a equipe da Rede Brasil, por essa oportunidade de poder usar este canal, este veículo de comunicação, através da TV, através das redes sociais, para que possamos juntos estudar a infalível, a inerrante e poderosa Palavra de Deus. E agradeço também a você por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, a você também que é aluno dessa aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Agradeço pelas orações e pelas mensagens que nós recebemos diariamente pelas redes sociais. E eu gostaria de lembrar mais uma vez, né? Se você deseja enviar uma mensagem, uma pergunta, uma crítica, uma sugestão, uma opinião para nós, anote aí o número do WhatsApp, é o 994661010. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por poder entrar na sua casa mais uma vez. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Nós já estudamos dezenas de profecias bíblicas, estudamos seu cumprimento, né, em vários livros. Nós começamos lá no livro de Gênesis, lá no Pentateuco, estudamos várias profecias já, no Pentateuco, nos livros históricos, e recentemente nós estamos estudando algumas profecias nos livros proféticos, né? Já estudamos alguns dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Iniciamos o estudo dos profetas menores. Nós já estudamos algumas profecias no livro do profeta Oséias, que é o primeiro dos profetas menores. Está aí essa imagem, não é, para você relembrar alguns estudos que tivemos no livro de Oséias, que eu já disse aqui, é um dos livros mais dramáticos da Bíblia. E a partir de hoje, nós estudaremos as profecias do livro do profeta Joel, que é o segundo dos livros denominados de profetas menores. Mas antes de nós adentrarmos no estudo desse livro propriamente dito, adentrarmos nas profecias do livro de Joel, nós vamos trazer aqui algumas informações sobre o profeta e sobre o período que ele profetizou. Inclusive, eu gostaria de lembrar aqui mais uma vez que antes de nós lermos um livro, é muito importante nós lermos aquelas informações introdutórias. Então, por exemplo, se você tem alguma Bíblia de estudo, então antes de você ler o livro, leia as notas introdutórias, para você saber quem é o autor do livro, em que época aquele livro foi escrito, quais são os propósitos, quais são as características do livro, a quem aquele livro se destina, quem são os seus destinatários principais. É muito importante essas informações, porque quando nós estudamos essas notas introdutórias, que nós adentramos no livro, fica mais fácil nós compreendermos a mensagem. Então, é uma dica que nós damos aqui aos nossos queridos telespectadores, que são alunos dessa aula de profecia bíblica. Então, por isso, nós vamos trazer aqui algumas informações importantes, tanto sobre o profeta Joel. Vamos falar um pouco aqui sobre os destinatários, para quem ele profetizou, qual foi a época, o período que ele profetizou, para que nós possamos compreender a mensagem de Joel. Bem, primeiro eu gostaria de dizer que o nome Joel já é uma profecia. O nome Joel significa Jeová é Deus. E eu acredito que quando os pais de Joel, né, Petuel, colocou esse nome no seu filho, na verdade já era uma espécie de uma profecia. Já estava anunciando, né, a sua fé, a sua crença que Jeová é o único Deus verdadeiro.
ele é conhecido como profeta do avivamento religioso, né? E por que Joel é conhecido como profeta do avivamento religioso? Porque foi por causa de uma profecia, lembra disso? A profecia do derramamento do Espírito Santo, que está registrado lá no capítulo de número 2, que nós vamos estudar ainda essa semana, né? Joel capítulo 2, versículos 28 a 32, vamos estudar ainda essa semana, que é, eu diria, a profecia mais conhecida do livro de Joel. E Joel foi levantado por Deus para profetizar para o povo de Judá e para o povo de Jerusalém, ou seja, para o reino do sul. Você sabe disso, mas eu quero relembrar só para você memorizar. 3 reis reinaram sobre as 12 tribos, né? Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, as 12 tribos se dividiram em 2 reinos. O reino do sul, Judá e Benjamim, e o reino do norte, as 10 tribos. Então, é muito importante nós compreendermos isso, porque assim como houveram reis que reinaram só para Israel e reis que reinaram só em Judá e Jerusalém, houve profetas também que foram levantados por Deus para um grupo de pessoas específico. Então, o profeta Joel foi levantado por Deus para profetizar para o reino do sul. Há muitas referências no seu livro acerca de Jerusalém, de Sião, do povo de Judá. E em relação ao período do seu ministério profético, o mais provável, mais aceito pelos escritores, deixa eu falar aqui nessa câmera. Então, o mais aceito pelos estudiosos da Bíblia Sagrada é que suas profecias foram entregues no período dos dias do rei Joás, que subiu ao trono por volta do ano 835 a.C. Então, as evidências apontam que Joel profetizou por volta desse tempo, a partir do ano 835 a.C. Então, só para você ter uma ideia de que período foi esse, ele profetizou antes mesmo de Isaías, e é possível, inclusive, que ele tenha conhecido o profeta Elias quando ainda era criança. É possível, porque também foi nesse período que Deus levantou Elias, claro, para profetizar para Samaria, para o reino do norte. O livro de Joel possui apenas 3 capítulos e registra diversas calamidades nacionais. Você lendo esses 3 capítulos, você vai perceber isso. O livro vai falar de pragas de gafanhoto, de seca, de fome, de incêndios arrastadores, de invasões militares, de desastres dos céus. E é bom lembrarmos isso, que todos esses juízos eram em decorrência da desintegração espiritual e moral do povo de Deus, do povo de Judá, do povo de Israel. Nós já dissemos aqui, mas eu faço questão de lembrar mais uma vez, né? Que os profetas foram levantados por Deus para denunciar pecados, para chamar o povo ao arrependimento, para anunciarem juízos, castigos futuros, caso o povo não se arrependesse, não se convertesse, e também eles foram levantados por Deus para falar de promessas de restauração, caso o povo atendesse o convite de Deus e voltasse a Deus, né? Então você vai perceber isso, que é uma das temáticas principais dos livros denominados de livros proféticos. Tanto os profetas maiores, que são 5 livros, 4 profetas mais 5 livros, né? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Como os 12 profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Você vai perceber uma temática muito comum nesses livros, que é exatamente o chamado do povo de Deus ao arrependimento. Você sabe disso, o povo de Israel, durante a sua jornada, durante a sua trajetória, ao conquistar Canaã, não obedeceu a Deus, não expulsou os moradores, não destruiu seus ídolos, aprenderam as suas práticas pagãs e pecaminosas, e por isso esses profetas foram levantados por Deus para denunciar pecado, para chamar o povo ao arrependimento e anunciar o juízo divino. Então, esta série de calamidades que nós lemos nesses 3 capítulos de Joel
praga de gafanhotos, seca, fome, invasões estrangeiras, miséria, enfim, era exatamente em decorrência dos pecados da nação, dos pecados dos filhos de Israel. Foi por causa da sua rebelião, foi por causa do seu abandono ao culto monoteísta, foi por causa do seu politeísmo, do seu paganismo, da sua idolatria, que Deus levantou Joel para trazer essa mensagem de juízo por conta dos seus pecados. Então, quando lemos o livro do profeta Joel, nós vamos perceber claramente que Deus se utiliza do profeta para denunciar os pecados de Judá, para anunciar os juízos divinos e, principalmente, para chamar o seu povo ao arrependimento. Mas Deus também se utiliza de Joel para anunciar o derramamento do Espírito, né? Que seria derramado sobre toda a carne, ou seja, sobre todos os servos de Deus, que é tema de programas futuros que nós vamos estudar. Vamos estudar as profecias de Joel, pelo menos algumas. Nós vamos estudar já a partir do capítulo 1. Abre a tela, por gentileza. Vamos estudar sobre o dia do Senhor, que é um dos principais temas do livro de Joel. Traz a tela, por favor. Antes de lermos esse texto, eu gostaria de lhe chamar a atenção para a epígrafe do capítulo 1. Você sabe que epígrafe é o título do capítulo. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia, como eu estou com a minha, tá vendo? Observe que os textos estão na tela e, embora nós leiamos também o texto na tela, com as imagens, para facilitar a sua compreensão, mas eu não posso deixar de fazer uso da palavra de Deus. Então eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia. Se não estiver, corre lá, pega na estante, na prateleira, abra a sua Bíblia, tá certo? Isso vai lhe ajudar. Então, a epígrafe do capítulo 1 diz: a terrível carestia causada pela locusta e pela seca. Então, a locusta aqui são as pragas de gafanhotos, né? Que atingiu o povo de Judá nesse período aí por volta do ano 800, mais ou menos antes de Cristo, né? E Deus levanta o profeta Joel para dizer que juízos maiores ainda estavam por vir. Que coisa terrível, né? Eu quando estou estudando as profecias, né, nós nos deparamos. É claro que muitas vezes nós lemos aqui mensagem de restauração, promessas de restauração, mas muitas vezes esses profetas foram levantados por Deus para trazer uma mensagem de juízo para o povo de Judá. Agora sim, abre a tela, por favor. Nós vamos estudar essa profecia, o dia do Senhor. Vamos estudar capítulo 1, vamos ler os versículos 1 a 4, depois os versículos 8 a 15, e depois vamos ver o cumprimento lá no segundo livro dos Reis e no segundo livro das Crônicas. Vejamos o que diz a profecia de Joel. Joel, capítulo 1 e versículo 1 diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Primeira lição que eu quero aprender aqui, traz a tela, por favor. É que os profetas deixaram bem claro que aquilo que eles estavam registrando, aquilo que eles estavam escrevendo, não eram palavras suas. Veja que Joel faz questão de dizer, palavra do Senhor, abre a tela, por favor, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. É como se Joel dissesse assim: veio a mim a palavra do Senhor, eu vou estar registrando a palavra de Deus. E quem era Joel? Filho de Petuel. Por que é colocado o nome de Petuel? Exatamente, pode trazer a tela, por favor? Exatamente para nós podermos identificar quem era esse profeta, de quem ele era filho, para diferenciá-los de outros. Ou seja, havia outras pessoas com o nome de Joel na Bíblia. Por isso que esse aí, ele se descreve, né? Se apresenta, posso dizer assim, como filho de Petuel, para nós não confundirmos com outros personagens que também são chamados de Joel. É o que está lá no livro de Oséias também. Havia outros personagens com o nome de Oséias, mas Oséias começa o livro dizendo, palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri. Então, quando os profetas dizem o nome do seu pai, de quem ele era descendente, esse era o objetivo. Por exemplo, veja que coisa interessante, existe um rei por nome de Osés e um profeta por nome de Oséias. Então, para nós identificarmos, para nós não confundirmos estes personagens
que tinha o mesmo nome. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Você sabe que existe José, filho de Jacó, que foi governador do Egito, e existe José, o esposo de Maria. Então, geralmente a gente, além de falar o nome de José, a gente descreve alguma característica dele para nós não confundirmos os personagens. Volta o texto mais uma vez. Aí diz, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Aí ele diz, ele já começa com mensagem dura, uma mensagem de juízo. Que coisa interessante, ele diz, ouve isso, vós anciãos. Professor, por que ele fala aqui especificamente os anciãos? Traz a tela, por favor. Olha, eu sei que muitas dessas informações que nós passamos, que nós transmitimos, eu sei que muita gente já sabe, mas eu gostaria de lembrar que, graças a Deus por isso, nós estamos sendo assistidos por muitas pessoas não evangélicas, que não manuseiam geralmente a sua Bíblia, e estamos sendo assistidos também por novos convertidos. E é por isso que a gente faz questão de, às vezes, explicar esses detalhes para que aqueles que já sabem, relembram, e os que não sabem, aprendem. Vamos lá, mais uma vez? Aí ele diz assim, ouve isto, abre a tela, por favor, ouve isto, anciãos. Professor, por que é que ele chama a atenção aí dos anciãos? É que esses anciãos, traz a tela, por favor, não era simplesmente pessoas idosas, de cabelos brancos, não. Os anciãos aí eram aqueles que eram uma espécie de conselheiros. Eram aqueles homens que muitas vezes eram consultados, eram aqueles homens que muitas vezes estavam até próximos aos reis, que orientavam. Eram homens sábios, eram homens experientes. Então, quando a mensagem é dirigida aos anciãos, era para que os anciãos retransmitissem essa mensagem para a liderança política, para a liderança religiosa. É como se Deus dissesse assim, Joel, manda que os anciãos aconselhem os reis, os profetas, os sacerdotes, traz uma mensagem para que os anciãos possam reproduzir, transmitir a outros. Abre a tela, por gentileza. Aí diz assim, ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Olha aí a mensagem que deveria ser, deixa aberta por favor, deveria ser conhecida por todos os moradores da terra, e os moradores da terra aí não é todo o globo terra, mas de forma mais direta, específica, os moradores de Judá e de Jerusalém. Aí ele faz assim algumas perguntas. Ele diz assim, aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Em outras palavras, ele estava dizendo assim, traz a tela, olha, o que está acontecendo em Judá e Jerusalém é algo estranho, é algo que não é comum, é algo que nos chama a atenção. Aí ele pergunta, né? Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? É como se ele dissesse assim, traga a vossa lembrança aí, pare para pensar. Se isso já ocorreu alguma vez, outras vezes, está ocorrendo algo aí que não é muito comum, não. Vamos estar alerta. E o que era que estava ocorrendo? Passe o texto, por favor. Pode passar. Aí ele diz, fazei isso sobre uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Como que diz assim, aquilo que eu vou transmitir, aquilo que eu vou falar, eu quero que vocês falem para vossos filhos, e os filhos para os netos, e os netos para os bisnetos. É o que nós chamamos na Bíblia de transmissão oral. Inclusive, eu quero lembrar aqui, o que é a transmissão oral? É que antes da escrita, as informações eram repassadas para os filhos exatamente através dessa transmissão oral. Você lembra que quando Gideão estava malhando o trigo no lagar, que o anjo do Senhor apareceu para ele e disse assim, olha, isso está no capítulo 6 de Juízes, se você quiser você pode conferir. E o anjo disse assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele faz algumas perguntas, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Como quem diz assim, os nossos pais contaram de tantas maravilhas que Deus fez no passado, tantos milagres, tantas coisas sobrenaturais, e eu não estou vendo isso. Então ele lembra que os pais haviam contado essas maravilhas.
E Deus está se utilizando de Joel. Veja que coisa interessante. Primeiro, para Joel falar para os anciãos, para que os anciãos falassem às lideranças políticas e religiosas de Judá, mas ele disse que essa mensagem também era para todos os moradores da terra. E diz mais que essa mensagem deveria ser transmitida para os filhos dos filhos e para outras gerações. Como quem diz assim, vocês devem falar isso para os vossos filhos, para os netos e os bisnetos e assim sucessivamente. Passa a tela, por gentileza, versículo de número 4. Aí ele diz assim, veja que coisa interessante. O que estava ocorrendo de estranho em Judá, em Jerusalém. Aí ele diz, o que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Veja aí, 4 pragas, 4 espécies de gafanhotos, 4 espécies de inseto. Traz a tela, por favor. Aí você vai perguntar assim, mas professor, essas pragas de gafanhoto não é um fenômeno da natureza? Não é algo que ocorre comumente no mundo inteiro, principalmente em Israel? Sim, a praga de gafanhoto ela existe, ela é comum ocorrer. Ainda hoje existe praga de gafanhotos no mundo. Nos tempos bíblicos várias vezes ocorreram, mas observe, se você perceber a praga de gafanhotos, ela vem como uma nuvem e eles vão pousando na plantação, na vegetação, vão se alimentando, depois eles vão voando para outras áreas, para outras regiões. Eles não ficam no lugar fixo. Mas o que foi que ocorreu em Jerusalém? 4 pragas consecutivas. Ora, se uma praga de gafanhoto já deixa fome, já deixa miséria, já deixa destruição, imagina 4, uma após outra. Abre a tela, por favor, que eu faço questão de ler esse texto. Aí ele diz assim, olha, é como que dissesse, eu vou dizer esse versículo 4 em outras palavras. Ele dissesse assim, olha, veio a primeira praga, a praga da lagarta. Depois veio a segunda. O que a lagarta não comeu, veio o gafanhoto e devorou. O que o gafanhoto não devorou, veio a locusta. E o que a locusta não devorou, veio o pulgão, como quem diz assim. Miséria total. Você sabe disso? Abre a tela, por favor. De que sobrevivia o povo hebreu? Principalmente da lavoura, da agricultura e da pecuária. Você sabe disso. Plantações e também a criação de animais. Claro, havia outros profissionais, havia outras pessoas que tinham outras funções, mas a grande maioria do povo hebreu, e eu diria não só do povo hebreu, mas dos moradores da terra naquela época, eles sobreviviam principalmente da agricultura. Então essas 4 pragas de insetos, de gafanhotos, trouxe fome, miséria. Ora, passou a primeira praga da lagarta, aí eles não se viram livres. Veio outra praga, que foi exatamente a do gafanhoto. Aí passou a praga de gafanhoto, veio outra praga da locusta. Aí passou a praga, veio outra praga, a do pulgão. Ou seja, aquele resto, digamos assim, da lavoura, das plantações que ficou em cada uma dessas pragas, veio outra praga e levou tudo. E Joel, usado por Deus, estava dizendo assim, olha, isso não é comum. Não. Tem algo estranho aqui. 4 pragas consecutivas? Só que Deus se utiliza de Joel para falar ainda sobre outras pragas, ou sobre outros castigos, ou sobre outros juízos maiores que viria sobre o povo judeu. Por quê? Você já sabe, por causa das práticas pagãs e pecaminosas do povo de Judá. Então, Deus se utiliza de Joel. Esse texto aí, na verdade, dessas 4 pragas, ele não estava anunciando o que ia acontecer, já tinha ocorrido. Ele profetiza depois dessas 4 pragas. Isso não é futuro, mas ele vai profetizar sobre o dia do Senhor, que seria um juízo ou um castigo ainda maior. Passe o texto, por favor, versículo de número 5, pode passar. Versículo 8, desculpe. Aí diz assim, lamenta,
como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Professor, me explique isso aí. Pode deixar a tela aberta, por favor. O que Joel está dizendo, ele está falando exatamente daquela virgem, daquela moça que estava para casar e o seu noivo morreu por conta da fome, por conta da miséria, da escassez de alimento. Ela ficou viúva antes do casamento, vamos dizer assim. Aí Joel está dizendo, ou Deus através de Joel, lamente, como aquela virgem que está cingida de pano de saco. Você sabe que vestir-se de pano de saco, para o povo judeu, para o povo hebreu, fala de dor, de lamento, de arrependimento, de tristeza profunda. Passe o texto, por favor, versículo 9. Aí diz assim, foi cortada a oferta de manjar. O que é a oferta de manjar? Era aquelas ofertas em que os hebreus levavam os cereais, os frutos da terra para os sacerdotes. Foi cortada. Ninguém mais está trazendo oferta de manjar. Por quê? Não tem lavoura, não tem agricultura, não tem plantação. E a libação da casa do Senhor. O que é a libação? A libação era um vinho que era derramado, o suco da uva derramado sobre as ofertas, como uma espécie de uma gratidão. Ora, se não tem uvas, não tem vinho. E se não tem vinho, não tem libação na casa do Senhor. E os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Traz a tela, por favor. Por quê? Os sacerdotes sobreviviam dos dízimos. Quando os dízimos e as ofertas eram levadas para os sacerdotes, eles sobreviviam disso, eles se mantinham dos dízimos e das ofertas. Ora, se não tem lavoura, não tem fruto. Se não tem fruto, não tem ofertas. Não tem oferta de manjar, não tem libação. Os sacerdotes estavam passando privações. Os sacerdotes estavam passando necessidade. Por quê? Porque o povo não estava levando dízimos e ofertas. Porque se eles plantaram e a locusta, o pulgão, a lagarta e o gafanhoto devorou tudo, não tinha oferta. Como é que iria se dizimar do que não tem, do que não se colheu? Passa o texto, por favor, versículo de número 10. Pode passar. Aí tem mais. Não para por aí. Aí ele diz assim, o campo está assolado. A terra está triste. Por quê? Não tem lavoura, não tem plantação. Você não vê o campo verde, verdejante, com a lavoura, a plantação, a agricultura. Não, o que você vê é seca, é fome, é miséria. Aí ele diz, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Veja, 3 alimentos fundamentais, importantíssimos para o povo hebreu, para o povo judeu. O trigo, de onde eles faziam seus pães. O mosto, que fala exatamente do suco da uva, do vinho. Por quê? Porque os pés de uva, as plantações, as vinhas não estavam produzindo. Então não tinha mosto, não tinha vinho. E o óleo, o azeite. Então veja que esses 3 alimentos principais de sobrevivência não estavam sendo produzidos na terra. Por quê? Além das pragas de insetos que falamos, havia também a seca, a terra estava assolada, não é? A terra estava triste. Passe o texto, por favor, versículo 11. Aí ele diz, os lavradores se envergonham, não é? Ou seja, por que se envergonham? Porque quando chegava, traz a tela, por favor. Quando chegava o período da colheita, em que eles contratavam os trabalhadores para colher o fruto da terra, para colher, por exemplo, as uvas, para colher, por exemplo, o trigo, para fazer os seus pães, para fazer o seu vinho, colocar as uvas lá no lagar. Era tempo de festa, de alegria, de regozijo, mas agora estavam envergonhados, estavam tristes. Por quê? A seca e as pragas de animais, de insetos, levou tudo, devorou tudo. Abre o texto mais uma vez. Aí Joel diz, os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada. Não tem nada, não tem trigo, não tem cevada, não tem vinho, porque a colheita do campo pereceu, acabou-se tudo. Deus está falando, traz a tela, por favor. Deus estava falando através de circunstâncias. E eu quero dizer aqui, eu quero deixar bem claro que Deus tem várias formas de falar. Múltiplas maneiras de Deus falar. Primeiro, a primeira forma
que Deus fale através da sua palavra, que é a profecia inerrante, infalível, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é a principal forma, é a principal maneira de Deus falar. Deus fala aos homens através das Sagradas Escrituras. Mas não é só essa forma. Deus fala através dos profetas, como Deus estava falando com o povo judeu, através do profeta Joel. Como disse o escritor aos Hebreus no capítulo 1 e versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus falou através de Cristo, Deus fala através de uma pregação, de um estudo, de um cântico, mas Deus também fala através de circunstâncias. Deus estava se utilizando de Joel para dizer assim, olha, isso aí não é coincidência, isso aí não é obra do acaso, isso aí não é uma coisa normal que está acontecendo. Esse juízo, esse castigo, esta ruína, essa destruição, esta fome, esta miséria, é porque vocês abandonaram Deus. Você vai perceber isso no próximo programa, quando nós lermos, quando nós estudarmos o capítulo 2. Quando Joel vai chamar o povo ao arrependimento, a vestir-se de pano, de saco, se arrepender e buscar a Deus. Não perca o próximo programa que eu vou falar sobre isso. Mas Deus estava falando através de circunstâncias. E o que é que nós aprendemos? É que quem se afasta de Deus, ele vai colher o quê? Ele vai colher juízo, ele vai colher castigo. Se você ler o capítulo 28 de Deuteronômio, você vai perceber isso. Deus havia dito ao povo lá, antes mesmo de conquistar Canaã, nos dias de Moisés. Deus disse, quando vocês chegarem lá, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês guardarem a minha palavra, se vocês guardarem os meus mandamentos, as bênçãos virão sobre vocês e alcançarão vocês. Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 a 14. Mas, a partir do versículo 15... se vocês não ouvirem, se vocês não atentarem para a palavra de Deus, aí vocês vão ser amaldiçoados e as maldições vão acompanhar você. Tudo isso Deus havia dito ao povo de Israel. E agora Deus estava usando Joel para dizer assim, olha, isso não é coincidência, não. Isso não é obra do acaso, não. Isso não é fenômeno da natureza, não. Isso é juízo. Sabe por quê? Porque o povo havia abandonado a Deus, havia se afastado de Deus. E eu quero me dirigir agora, com muito respeito, às pessoas que eram cristãs, as pessoas que serviram a Deus, aqueles que estão afastados de Jesus, aqueles que estão afastados da igreja, aqueles que se desviaram. Você já percebeu que quando você deixou Jesus, quando você saiu da igreja, quando você deixou de servir a Deus, você percebeu que começou a dar tudo errado na sua vida? Percebeu isso? Pois é. E sabe o que é isso? Isso é Deus falando através de circunstância. Porque o que é que diz a Bíblia? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, se você sair desse lugar, da sombra do Onipotente, do esconderijo do Altíssimo, você não vai poder descansar. Aí começa a dar tudo errado. Porque é assim. Você, no início, que se afasta da igreja, vê uns prazeres, né? Aqueles momentos de euforia, de alegria, mas depois você começa a perceber. Você lembra do filho pródigo? Leia capítulo 15 do Evangelho escrito por Lucas, quando ele saiu da casa do seu pai, recebeu a herança, aí tinha muitos amigos, muitos prazeres, mas depois acabou o dinheiro, os amigos foram embora, estava passando privações, estava todo maltrapilho, o emprego que conseguiu foi cuidar de porcos, que era algo abominável para o judeu, e ele desejou comer as alfarrobas, as bolotas que eram oferecidas aos porcos, até que ele reconheceu o seu erro e caiu em si. Então Deus fala também através de circunstâncias. Muitas vezes essa série de desgraças, de desastres, de coisa ruim, de juízo, de castigo, é exatamente porque você se afastou de Deus. Aí Deus utiliza-se de Joel para dizer isso ao povo judeu. E no capítulo 2, que nós vamos estudar no próximo programa, é a ocasião que Deus através de Joel, chama o povo ao arrependimento.
Passa o texto, por gentileza, que não parou por aí. Aí ele diz assim, olha, como estão as árvores? Veja, até as árvores. Não foi só a lavoura, não, as árvores se secaram. Ele disse assim, ó, a vide, que é a videira, o pé de uva secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram. Olha, a seca era tão grande que até mesmo aquelas árvores frondosas, frutíferas, estavam secas. E a alegria se secou entre os filhos dos homens. Ou seja, acabou a alegria. Se não tem fruto, se o que está predominando é fome, é seca, é miséria, é claro que não tem alegria. Passe o texto, por favor, versículo de número 13. Aí ele diz assim, cingi-vos, olha aí o convite já ao arrependimento. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar, entrai e passai vestidos de pano de saco. Eu já disse, pano de saco é aquela roupa de humilhação, de arrependimento, de choro. Aí ele diz assim, durante a noite, ministros de Deus. Deus começa a chamar quem? Os sacerdotes. A liderança religiosa que estava também corrompida. Aí ele diz, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Ou seja, a oferta de manjares foi cortada. Vocês é que tem que começar. O jejum é por vocês. Vocês, Deus estava dizendo, a liderança religiosa, os sacerdotes, tem que começar por vocês, o choro, a lágrima e o arrependimento. Passe o texto, por favor, versículo de número 14, aí ele santificai um jejum, chama o povo para jejuar, apregoai um dia de proibição, diga assim, olha, tal dia ninguém trabalha, vamos jejuar, vamos buscar a Deus, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor, vamos para o templo, vamos para a igreja, vamos buscar a Deus e clamai ao Senhor, versículo 15, que é o último texto que vamos estudar hoje. Aí ele diz assim, só que coisa interessante. Aí Joel vai anunciar outro juízo, outro castigo ainda maior. Ele diz assim, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Que coisa interessante. Deus estava dizendo a Joel, olha, eu estou chamando vocês ao arrependimento. Mas se vocês não se arrependerem, vai vir algo ainda pior. Algo maior está por vir. Que dia é esse? É o dia do Senhor. Professor, o que é o dia do Senhor na Bíblia? É um dia de uma ação divina. O dia do Senhor pode ter várias aplicações. Pode ser um dia de um castigo, de um juízo imediato, iminente. O dia do Senhor pode referir-se à grande tribulação. O dia do Senhor pode referir-se à vinda de Jesus para reinar na terra. É o dia de uma ação divina que pode ter várias aplicações. Nesse texto, capítulo 1, versículo 15 de Joel, o dia do Senhor aponta para o juízo, o castigo de Deus que sobreviria ao povo judeu se eles não se arrependessem, se eles não chorassem, não se humilhassem, não se arrependessem. E eu posso dizer que em certo aspecto isso já se cumpriu. 2 ocasiões, cativeiro assírio e cativeiro babilônico, que se você é aluno dessa aula de profecia, você já conhece, que nós já estudamos aqui em outros programas, porque foi predito por outros profetas. O dia do Senhor aí, o dia do juízo, do castigo, já ocorreu ao menos 2 vezes. Cativeiro assírio, cativeiro babilônico. Mas há ainda um aspecto futuro, profético, escatológico. E que dia do Senhor é esse? É exatamente o período sombrio da grande tribulação. Vamos ver o que já se cumpriu, porque o objetivo do programa é esse, é falar sobre as profecias que já se cumpriram. Abre a tela, por gentileza, vamos ver, capítulo 17, versículos 5 e 6, cativeiro assírio, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. Pode passar o texto. No ano 9 de Oséias, rei da Síria, tomou a Samaria, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fê-los habitar em Ala e Abô, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Segundo as crônicas agora, capítulo de número 36, agora é o cativeiro babilônico, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. Os decrépitos aí são os anciãos. A todos os deu nas suas mãos. Último texto, versículo 20. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia,
E fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Então nós podemos concluir, traz a tela, que Joel foi levantado por Deus para dizer isso, em suma, em resumo. Olha, o que está ocorrendo entre vocês aí, essas 4 pragas consecutivas, lagarta, o pulgão, o gafanhoto, essas pragas de insetos aí, isso não é obra do acaso não, isso é juízo de Deus, é Deus falando através de circunstâncias, chamando vocês ao arrependimento. E eu tenho algo para dizer a vocês. Se vocês não se arrependerem, se vocês não buscarem a Deus, vai vir o dia do Senhor, vai vir juízo maior ainda. E eu posso dizer que esse juízo maior, o dia do Senhor, já ocorreu 2 vezes. 722, o povo foi levado pela Síria para outras terras, o reino do norte, e por volta do ano 606 a 586, o reino do sul, Judá e Benjamim foram para a Babilônia. E há ainda um aspecto ainda futuro, ainda profético e ainda escatológico, que vai se cumprir no futuro, que é o período sombrio da grande tribulação.